Quero comentar algumas coisas, vou dar dica de leitura, mas antes eu quero falar um pouco de uma experiência que eu tive hoje pela manhã, virtualmente e também pessoalmente. Estava tomando café numa padaria e eu fiquei sabendo de um acontecimento aí em Panelas, onde um jovem com depressão, ele veio a se matar, se eu não me engano, o nome dele era Lucas. Eu não sei se ele era de Panelas, se eu não me engano ele morava em Maceió, né? Tinha familiares em Panelas, eu não sei ao certo se ele era de Panelas. E eu fiquei sabendo via WhatsApp que ele havia cometido suicídio por conta da depressão. E alguém perto de mim, lá na cafeteria, na padaria, falou que depressão era frescura. E eu, e eu me senti um pouco, vamos dizer, constrangido, porque você não pode falar uma coisa dessas, porque só quem viveu com depressão, eu nunca tive depressão, graças a Deus. Tá entendendo? Nunca tive depressão, mas eu acho que nós não devemos menosprezar o que as outras pessoas sentem. Às vezes você é mais forte psicologicamente para enfrentar determinadas situações do que a outra pessoa, mas nem por isso nós devemos julgar as pessoas que sofrem com essa doença, que é uma doença psicológica. É uma doença, sim. Vários fatores, eles acarretam ou levam uma pessoa a ter depressão. Então nunca diga que é frescura ou depressão, nunca diga que, que é coisa de gente fraca, porque não é. Até o ser humano mais forte, uma hora ele quebra. Nós somos frágeis, certo? Nós somos muito frágeis. A vida é muito frágil em si. Então quando essa pessoa do meu lado, até um amigo meu, colega meu aqui de trabalho, colega meu tomar café comigo, ele falou, mas depressão é frescura, porque eu tive uma vida difícil e eu nunca pensei em tirar a minha vida ou fiquei depressivo. Muito pelo contrário. Aí ele falando, né, pra mim e eu dizendo pra ele. Aí depois, quando ele terminou, eu esperei ele terminar. Quando ele terminou, eu falei, cara, você não deve julgar as outras pessoas que sofrem com esse problema de depressão. Porque a depressão, ela é uma doença da alma. Ela é uma doença que quebra a sua alma. E quando você não aguenta mais, sua alma não aguenta mais, ela afeta o físico. Ela começa a mexer com o seu psicológico, ela começa a mexer com o seu físico. A depressão é uma doença seríssima. Então, eu, aproveitando o ensejo da live, eu transmito os meus pêsames a todos que sofrem com a morte desse jovem. Então, eu transmito meus pêsames. Eu entendo que a depressão é uma doença. Boa noite, Arinaldo. Boa noite, Gile. Boa noite, Pierre Logan. Boa noite, José Orlando. José Orlando Bernardo. Boa noite, meu amigo. Avante, Pierre Logan. Então, Quitéria Lima também, aquele abraço. Então, é isso, minha gente. Nunca julgue alguém que está passando por um quadro depressivo, porque a depressão ela é uma doença, ela não é frescura. A depressão ela é um mal, é um mal que mais mata hoje em dia no mundo, é a depressão. Alguns filósofos, alguns psiquiatras, li algumas obras do Jordan Peterson, que ele é um psicólogo canadense famosíssimo, e ele diz que a depressão é a doença do século XXI. Ela é a doença que mais vai afetar o ser humano. E é verdade, nós nos deparamos com vários quadros de pessoas que têm depressão e que decidem por pôr fim à sua vida, achando que assim vai pôr fim ao seu sofrimento. Então, eu não acho que a depressão seja bobagem, tá bom? Por isso que eu comecei com essa música do Ham, que é uma banda inglesa, que ela fala sobre isso. Essa música, ela foi feita justamente para uma pessoa, um amigo do baterista, que foi quem compôs a música, do baterista do Ham, que estava passando por uma depressão e ele criou essa música do Ham, Everybody Hurts, que é uma música bonita, eu amo essa música. Tenho ela no meu canal do YouTube também, traduzida para você entender a letra. E você vai, se você fala inglês, beleza, você vai lá e entende que a letra está falando justamente disso. Se você está sofrendo, se essa noite parece longa demais, não desista, não desista porque todo mundo sofre. É verdade, as pessoas sofrem, as pessoas passam por situações difíceis, mas todo mundo sofre. Se você está passando por esse quadro depressivo, eu recomendo a você que se apegue nas coisas mais importantes da sua vida, sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Então nunca desista de viver. Nunca desista de viver, porque por mais dura e difícil que seja a vida, ela merece ser vivida de forma, vamos dizer, produtiva. E a literatura, ela é uma forma de estimular a vida, de estimular, vamos dizer, o progresso.
o progresso de nossa vida, sempre nos mantermos ocupados, aprendendo. Jordan Peterson, como eu citei, ele diz que você tem que abraçar o sofrimento. E abraçar o sofrimento não é se entregar, muito pelo contrário. Quando você se abraça com o sofrimento, você está tentando vencer o sofrimento porque você está tentando se compreender. E Jordan Peterson ele fala justamente sobre isso, que você tem que abraçar e reconhecer as coisas mais valiosas que tem na sua vida, porque a vida ela merece ser preservada, independente da situação que você esteja passando. Então, esse é o meu conselho, nunca menospreze alguém que está passando por uma decepção ou por uma depressão, porque como nós vimos hoje, que eu fiquei sabendo, que o jovem aí, eu acho que tirou a própria vida, né, por conta de uma depressão, não devemos julgar o próximo, né? Devemos entender e acolher. Por isso que eu digo aqui, eu estou aberto para conversar com qualquer um que esteja passando por uma situação difícil. Não sou psicólogo, sou professor de história, mas eu, acima de tudo eu sou ser humano e se quiser conversar comigo, se você tiver com ideias de suicídio, eu estou à disposição de todos vocês para conversar, bater um papo, a gente desabafar. Porque o diálogo para um quadro depressivo é muito importante. Quando você está num quadro depressivo, você às vezes procura alguém para desabafar e não tem. Muitas vezes a depressão é causada por uma solidão, um desprezo, entendeu? Uma situação, o término de um relacionamento. Então, o quadro de depressão ele não só é causado por uma coisa, por um fator, mas por vários fatores. E como eu falei que eu estava tomando café com esse meu amigo e ele menosprezou o quadro de depressão da pessoa, eu digo, não menospreze, porque só quem passa sabe o que é uma depressão. Graças a Deus eu nunca tive, eu não sei o que é na minha vida, né? Mas tenho parentes próximos que tiveram uma, vamos dizer assim, uma pré-depressão, uma quase depressão, mas graças a Deus venceu isso. E eu digo isso para vocês, se quiserem conversar, estou à disposição, me chamem no direct do meu Instagram, me chamem no message do meu Facebook, tá bom? Quem tiver meu WhatsApp aí, me chame no WhatsApp se quiser conversar, bater um papo, desabafar. Então é isso, não menospreze que tem depressão, abrace, ame e entenda acima de tudo, porque todos nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis e a vida é um estalar de dedos, a vida é um sopro. De uma hora para outra tudo pode se acabar. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos. Tem um texto muito lindo do Vitor Hugo sobre partidas e chegadas. Se eu não me engano, esse é o título do Vitor Hugo, onde ele faz uma alegoria sobre a morte e a vida. E ele diz que a morte ela é como se fosse um barco. Eu vou parafrasear aqui porque o texto é um pouco longo e eu não vou ler ele todo aqui. E eu quis começar essa dica de leitura justamente falando desse quadro, falar de depressão, né? Porque hoje tivemos, para quem chegou agora, tivemos uma notícia que um jovem de Panela se matou por conta da depressão. E a depressão é uma doença séria, deve ser tratada. Existem medicamentos que ajudam a diminuir a depressão e até muitas pessoas se curam da depressão. Então é isso, não menospreze as pessoas que sofrem com esse mal. Esse é o conselho que eu dou. E o texto do Vitor Hugo ele diz o seguinte, que quando nós perdemos uma pessoa amada, uma pessoa querida, nós devemos imaginar como se fosse um barco, que você está ali no cais, e você vê o barco, ele se afastando, se afastando, se afastando com o seu parente ali querido dentro do barco. Né? E daqui a pouco ele vira só um pontinho no horizonte. E daqui a pouco ele desaparece. Mas ele não sumiu por completo, porque quem está no barco vê o barco, mas nós que estamos aqui, nós não vemos mais o barco. Então assim é a morte. Nós não vemos mais a outra pessoa. Mas Vitor Hugo diz que a pessoa ela continua carregando as emoções, os sentimentos, as experiências que teve aqui. Então, e ele fala que da mesma forma que nós estamos chorando aqui, nos despedindo do ente querido, existem pessoas do outro lado que estão dizendo vem, agora vem. E é chegado, e várias pessoas esperando ele chegar. Então a vida é isso, a vida, a morte nada mais é do que uma passagem, vamos dizer assim, desse mundo para o outro mundo. A morte é um fechar e abrir de sepultura, como diz Vitor Hugo nesse próprio texto. Ele diz que nós adormecemos num dia e no outro dia nós acordamos para dar continuidade ao nosso trabalho. Que não é fim depois da morte, mas muito pelo contrário, que continua depois da morte. Assim o Vitor Hugo, que inclusive era espírita, como o Walter Silva deve saber, era um espírita muito influente, francês, claro.
assim como Allan Kardec. E é isso. Não menospreze as pessoas que sofrem do mal da depressão. Abrace, converse, oriente, tá bom? Mas nunca, nunca menospreze. Porque a depressão, ela tá quebrando a alma da pessoa. Como eu falei, depois ela vai atingir o corpo, certo? Ela começa aqui dentro. Depois ela afeta o corpo, com insônias, com períodos de problemas de nervos, e ela vai destruindo a pessoa aos poucos. Então ela tem que buscar ajuda, tá bom? E os parentes próximos, não diga que é frescura, não diga que é uma coisa superficial, muito pelo contrário. Como o próprio nome diz, depressão, ela quer deprimir, quer jogar você para baixo, tá bom? Eu sou um crente porque eu creio em Deus, e eu digo o seguinte, que existe uma âncora para as nossas almas, como Paulo diz em Efésios, que se chama Jesus Cristo. Então, se você se apegar na sua fé, se apegar na sua religião, não existe depressão que te derrube, tá bom? E se você que está sofrendo com isso, eu digo que tem esperança. Então é assim que eu começo a minha live, tá bom? Muito obrigado por me ouvir. E agora vamos pro livro. No momento de tristeza, nada melhor do que você ter contato com coisas alegres. E a minha dica de leitura de hoje ela é um pouquinho diferente do que eu tenho trazido para vocês. Tá bom? Eu já trouxe livros clássicos, trouxe Gustave Flaubert com Madame Bovary, que é um clássico francês, que inaugurou uma época do realismo. Eu trouxe para vocês Lev Tolstói, que é um clássico russo. Eu já trouxe para vocês escritores brasileiros, como José Lins do Rio, Graciliano Ramos. Eu trouxe vários. Hoje eu trago um escritor brasileiro. Hoje eu trago um livro diferente. Hoje eu trago para vocês um gênero literário que eu acredito que tenha mais vamos dizer assim, um gênero de sátira. E eu trouxe para vocês um livro muito bom, que vai fazer você dar muita risada. Você que está nesse estado de tristeza, se você ler esse livro, ele vai te fazer rir muito. Ele vai te fazer enxergar coisas que você não vê na vida cotidiana. É um livro que me arrancou muitas risadas, eu não consegui parar de rir, do começo até o fim. Pierre já leu esse livro, não sei se a Alice Drake já leu, mas a Wesley eu acho que ele já leu, acho que Pierre também tem uma cópia desse livro. Esse livro é fantástico, simplesmente fantástico. É um livro que tira você de qualquer problema e te faz rir. Assim como os vídeos de internet de piada e tal, mas o livro ele te mantém firme numa história e te faz rir do começo ao fim. E o livro que eu trouxe para vocês hoje é nada mais nada menos que A Noite dos Cangaceiros Mortos-Vivos. É um livro do Edson Aran, ele é jornalista e escritor, tá bom? Aqui de São Paulo, se não me engano ele é de São Paulo, escritor da Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, já escreveu também, se não me engano. E ele escreveu esse livro aqui, A Noite dos Cangaceiros Mortos-Vivos. E vocês se esqueçam de direita, se esqueçam de esquerda, se esqueça de Karl Marx, esqueça de Adam Smith, porque agora eles querem implantar uma república de cangaceiros no Brasil. Essa é o princípio e o objetivo dos personagens dessa história. Ele é um livro muito gostoso de ler, é um livro que você não vai conseguir soltar. Você que não tem habilidade para leitura, você que não gosta de ler, você que acha que ler é chato, se você ler esse livro, você vai mudar os seus conceitos sobre a leitura. Ele é do gênero, como eu falei, vamos dizer, de um gênero literário, sático, porque ele faz uma sátira. Ele é um livro pesadinho, assim, não é recomendado para criança. Você que tem criança, não recomendo esse livro para criança, tá bom? Esse livro é para adolescente de 16 acima, tá bom? Criança não pode ler esse livro, porque tem muito palavrão, e até entendo a necessidade dos palavrões, porque são pessoas comuns, são personagens comuns. Existem 3 personagens principais nesse livro. O primeiro, Hermenegildo Pinto, que é um ex-bancário, drogado, viciado em drogas, em cocaína. E ele vende coisas por mercado negro. E ele acaba por comprar uma ogiva nuclear. Ó, veja só. O cara é perigoso, o Hermenegildo Pinto. Ele tenta
ele compra uma ogiva nuclear, ele é o líder do Comando Armado Revolucionário dos Cangaceiros Mortos-Vivos. Esse livro você vai achar, se eu não me engano, na biblioteca do Movimento Cultural tem, Leila. É um livro fantástico. E o Hermenegildo Pinto, ele se junta com dois carinhas. Um, chamado Raulzito, que ele nada mais é do que um sósia do Raul Seixas. Um cara muito louco, um cara muito doido. E eles se juntam com um plano. Ah, deixa eu falar do outro personagem, desculpa, é que eu me empolguei muito nessa história. É muito bom esse livro, minha gente, é muito bom. Boa noite, Admil. Gabriel Rodrigues, desculpa. E ele se junta com um índio que só pensa em dinheiro. Que eles nomeiam o índio, ou colocam o nome do índio de Bom Selvagem. Então imagine vocês, três caras muito doidos. Hermenegildo Pinto, Raulzito, que é um sósia do Raul Seixas. Estou repetindo para o pessoal que está chegando agora. E um índio chamado Bom Selvagem, que usa camisa de time de futebol e está sempre pensando em dinheiro. E o plano desses três é fundar. Eles se autodenominam o Comando Armado Revolucionário dos Cangaceiros Mortos-Vivos. Eles querem acabar com a política do Brasil. E o principal plano deles é levar essa ogiva nuclear que o Hermenegildo Pinto comprou no mercado negro para explodir Brasília. O sonho de todo brasileiro, explodir aquela jossa, certo? Então eles têm esse plano de pegar essa ogiva nuclear, levar até Brasília e explodir com os políticos tudinho. É o sonho de todo brasileiro. Irailda Maria da Silva está me perguntando onde encontramos esse livro. Vocês podem comprar nas melhores livrarias. Acredito que em Caruaru você acha que, se não me engano, tem livraria Saraiva lá em Curitiba. Ou vocês podem adquirir pelo site do Movimento Cultural, que tem uma biblioteca que inclusive fornece descontos. Algumas edições desse livro, algumas lojas vocês não vão encontrar mais porque está indisponível, acabou, porque é um livro muito bom que vende muito. Entendeu? Eu não recomendaria. E num dia triste como hoje, né, que já falei que perdemos pessoas queridas, precisamos levantar o nosso humor. Nada melhor do que ler uma sátira. E continuando, eles encontram, o Hermenegildo se encontra primeiro numa rave, numa festa, junto com o Raulzito ali, estão muito doido, certo? E eles fundam aí o comando cangaceirístico, vamos dizer assim. E o Hermenegildo, como trabalha no mercado negro, comprando, vendendo arma, comprando, vendendo coisas, eles resolvem comprar uma ogiva nuclear. Comprei uma ogiva nuclear. Qual é o plano, Raulzito? Vamos levar até Brasília e vamos explodir Brasília com os políticos tudinho dentro. Nós bota lá e explode Brasília. Beleza, só que no decorrer dessa história, eles roubam um avião para transportar a ogiva nuclear, acabam caindo na Amazônia, no meio da floresta. Veja que eles fazem um percurso contrário, né? Eles fazem um percurso contrário e caem na Amazônia. A direção de onde iriam para Brasília caem na floresta amazônica e lá eles encontram um índio. E nesse índio eles colocam o nome de Bom Selvagem. Para quem já leu Rousseau sabe por que ele chamou ele de Bom Selvagem. O índio só pensa em dinheiro. E ele pediu ajuda ali. Eles caíram com um avião no meio da Amazônia, sofreram um acidente. Encontra um índio, eu vou contar bem grosseiramente para não dar spoiler, entendeu? Então eu vou falar bem grosseiramente. Mas vocês têm que ler essa parte que eles caem na Amazônia, que tem várias coisas interessantes, muita sátira, vocês vão dar muita risada. E eles encontram esse índio, o Bom Selvagem. O Bom Selvagem pede dinheiro para ajudar eles a saírem do acidente. Veja que o índio só pensa em dinheiro. E o índio decide ir com ele, fundar a primeira república cangaceirística do Brasil. Eles querem tirar os políticos do poder e tomar o poder para si e fundar essa república doida aqui no Brasil. E se esqueçam de tudo que vocês já ouviram falar de termos políticos, de conceitos políticos como direita e esquerda, porque só o cangaceiro, ele disse que só o cangaceiro, só Lampião é quem resolveria esse problema do Brasil. Só o Lampião. Então eles começam ali a passar por vários estados, porque o avião quebrou, então eles têm que passar por vários estados, e eles começam ali a falar de vários aspectos dos estados por onde eles passam. Vai se encontrar com português comunista. Eles vão se encontrar com um bando de axé violenta. Veja que na Bahia o pessoal fala tudo calmo, axé é tudo calmo, tudo. Só que eles vão encontrar com tudo isso. Eles vão se disfarçar de negros para entrar dentro de um baile negro, porque só aceita negro dentro desse baile. E quando
começa ali vamos dizer, o axé e o calor da Bahia e tal, ele começa a cair, né, a pintura do rosto dele, e o pessoal vê que ele é branco, então já tem uma confusão aí. E tem vários outros acontecimentos que faz a gente rir muito. E é um livro maravilhoso, muito gostoso, ele é curtinho. Pra mim ele é muito curtinho, tá vendo? Muito curto. Aqui tem algumas ilustrações, eu vou procurar uma ilustração que eu achei. Onde tem a figura dos três. Pronto, esse aqui é o Hermenegildo Pinto. Olha a cara do maluco. Esse é o Hermenegildo Pinto. E muitos acontecimentos bacanas. As ilustrações são maravilhosas. E aqui tá eles aqui, ó, acordando aí da rave, da festa. Tá vendo? Aqui o Raulzito. Aqui o Hermenegildo Pinto. É um livro maravilhoso. Aqui tá eles Aqui tá eles no show de axé. Tá vendo? Quando descobrem que ele é branco e não é preto. Então é um livro maravilhoso. Eu quero achar aqui o Bom Selvagem para vocês conhecerem o Bom Selvagem também. Que é o índio que só pensa em dinheiro. Aqui tá os três. Ó, as ilustrações muito boas, muito realistas, no sentido de dar vida aos personagens. Tá vendo? Aqui os três. O Bom Selvagem aqui em cima, o Hermenegildo Pinto aqui e o Raulzito aqui. Esses três são os personagens principais do livro. Só que eles vão ter muitas aventuras juntas. Eu recomendo que vocês comprem esse livro. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Não é um livro para criança. Estou repetindo, não é um livro para criança, tá bom? É um livro muito, muito bom. A Noite dos Cangaceiros Mortos-Vivos. Então, para todos vocês que gostam de leitura, que gostam de dar risada, esse aqui, ó, é a capa. Entendeu? Agora o final eu não vou contar, né? O final é sacanagem. Se eles conseguem chegar em Brasília, ou se são presos antes ou mortos, isso aí eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, essa é a minha dica de leitura. A Noite dos Cangaceiros Mortos-Vivos. Não deixem de ler esse livro. Sábado, eu vou escolher 3 livros para o próximo domingo, melhor dizendo. Para o próximo domingo eu vou escolher 3 livros e vocês vão votar sobre qual quer que eu fale. Tá bom? Eu vou deixar 3 no ar aí. Ah, e Pierre está dizendo que só de lembrar já começa a rir. É verdade, é um livro muito engraçado. Se eu fosse da área do cinema, eu faria um filme com esse livro. Porque eu tenho certeza que ia fazer maior sucesso esse livro do Edson Aran. É um gênio. Para mim é um gênio o Edson Aran. Um gênio vamos dizer, do humor, né? Do sarcasmo. Porque é muito sarcástico. As pessoas do Brasil têm o costume de dizer que índio é inocente, que índio não sei o quê. Então você precisa conhecer o Bom Selvagem. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que o trabalho dentro de um banco faz com o Hermenegildo Pinto. A situação dele e o que as drogas fazem com o Raulzito. Tem uma parte muito engraçada que quando eles... Eu vou contar aqui, é um pouco de spoiler, viu? Que quando eles caem na Amazônia, né, eles saem matando um monte de animal. Vários animais que eles saem matando com a queda do avião. E quando eles olham para um lado, tem bicho despedaçado de um lado, bicho despedaçado do outro. E o Hermenegildo Pinto, ele diz que eles tinham matado vários animais, né, que estavam em extinção. E que aquilo era um crime. Aí Raulzito disse que uma vez ele teve um animal que estava em extinção também. Que ele tinha um animal que estava em extinção, que era um gato. Aí Hermenegildo Pinto olha para ele e diz assim, mas peraí, gato não está em extinção. Ele falou, não, mas é que eu só tinha aquele. Só existia aquele. Então é muito engraçado o livro, é muito engraçado. Eu recomendo a todos A Noite dos Cangaceiros Mortos-Vivos. É um livro curto, minha live também é muito curta hoje, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Lutem, lutem e lutem novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Muito obrigado a todos e boa noite.